Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Ramon Dias indicou a contratação de um meio atacante argentino. Trata-se de Kevin Zenon, 22 anos de idade. Esse jogador pertence ao Unión e acaba de ser emprestado ao Atlético Rafaela. Notícia sobre o interesse do Vasco foi divulgada pela TIC Sports, que é uma emissora de TV na Argentina. O problema é que o Vasco vai precisar correr para contratar esse jogador, até porque o Boca Juniors acaba de oficializar uma proposta de 3 milhões de dólares ou 14 milhões e meio de reais. O União está batendo na casa de que quer 4 milhões de dólares para fazer o negócio. Atleta que na temporada passada disputou 36 partidas, 3 gols e mais 3 assistências. Vale a lembrança de que o Vasco já contratou João Vitor, 6 milhões de euros do Benfica, Robert Rojas, empréstimo com obrigação de compra, e David, empréstimo com opção de compra. O David, atacante que veio do Internacional, o Rojas, zagueiro e lateral contratado junto ao River Plate. O Vasco fará pré-temporada no Uruguai, em Punta del Este, quando vai tentar avançar por Luciano Rodrigues, que é um centroavante uruguaio que pertence ao Liverpool do Uruguai. Numa dessa pode pintar mais um reforço. E o PEC vai ser vendido, Nicola? Edilson Germano Martins. Edilson, é grande a chance de o negócio sair. 10 milhões e meio de dólares, essa proposta na mão do Vasco. O PEC já topou. A 777 está avaliando. Proposta é do LA Galaxy, Los Angeles Galaxy, tá? 10 milhões e meio de dólares, estamos falando de 51 milhões de reais, é de longe a maior proposta que o Vasco já teve pelo PEC. No ano passado, o Nantes chegou a oferecer 6 milhões de euros. Na oportunidade, a oferta foi recusada. O PEC fez 50 jogos, 14 gols e 5 assistências ao longo da temporada passada. Conversei com o empresário dele hoje, ele falou: Nicola, estamos aguardando uma posição do Vasco, mas é grande a chance de o negócio sair. Bora contar também que o Vasco terá seus jogos transmitidos no Campeonato Carioca como mandante na Cazé TV, algo que já aconteceu na temporada passada. Será que o Gabriel Peck vai sair nesta temporada do Vasco? A informação que nós temos, até para atualizar, é o seguinte: que o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, formalizou uma proposta por Gabriel Peck, atacante de 22 anos, e os valores agradaram o clube carioca, mais precisamente a 77 Partners, né, que vê vantagem em relação aos valores. Sabemos que o Gabriel Peck foi um dos destaques do Vasco na temporada 2023 em relação a gols, em relação à assistência, e o outro time também que andou sondando, mais um time da MLS, foi o Portland Timbers, também sondou o atacante. A proposta do Los Angeles Galaxy pelo atacante Gabriel Peck inicialmente gira em torno de cerca de 10 milhões de dólares, cerca de 51 milhões de reais. Informação até que veio do jornalista Venê. E eu queria discutir, debater aqui com a galera no chat, também contigo, Fábio, em relação a essa informação. Existem várias possibilidades, né? Nós podemos abrir aqui algumas vertentes. Bom, no meu entendimento, esse ano de 2024 tem para ser um ano promissor para o jogador. Gabriel Peck está mais forte, é um jogador que tem velocidade, que ajuda com profundidade, ajuda na recomposição. E o Gabriel Peck me mostrou muito com vontade em relação de ser mais uma vez destaque nessa temporada. Lembrando que essa proposta dos Los Angeles Galaxy, ela agrada a 77 Partners. Porém, nós trouxemos essa informação durante a semana que a comissão técnica, o técnico Ramon Dias, deseja contar com Gabriel Peck para essa temporada. Mais uma possibilidade. Ele está crescendo, ele está em crescimento. Exatamente. E a outra possibilidade, já que o Alexandre Matos tem negociação em andamento com o time Liverpool do Uruguai pelo atacante, pelo ponta Luciano Rodrigues, o Vasco, vendendo o Gabriel Peck para a MLS por esse valor, teria basicamente o valor ali para comprar diretamente o Luciano Rodrigues, que inclusive a proposta do Liverpool é a seguinte: 12 milhões de dólares pelo jogador, ou seja, 58 milhões de reais, ou trocar basicamente ali elas por elas. Tem essa possibilidade também para o Vasco ter ali a compra do Luciano Rodrigues para essa temporada. Ou então, Fábio, o Vasco vai lá e fica com os dois. Porque os dois seriam importantes, né? Seria a gente teria o Gabriel Peck numa ponta, o Verratti como centroavante e o Luciano Rodrigues, que é um jovem também de 20 anos, na outra ponta. Seria a prioridade. Todo mundo sabe, todo mundo que entende um pouco de futebol sabe. Ninguém vai ganhar o Campeonato Brasileiro se não tiver um elenco. Não adianta ter um bom time. E esse valor, Jonathan, não é um valor assim que é irrecusável. Por exemplo, eu estava avaliando aqui o que o Santos vendeu, né? O Marcos Leonardo. Foram 18 milhões de euros, 96
96 milhões de reais. 96 milhões. E pelo Vendeu pro Benfica, né? Isso. E pelo aperto financeiro que o Santos está passando, a gente até entende. Então, não é um valor que é irrecusável. O Gabriel Peck tem 22 anos, por exemplo, ele pode fazer mais uma ou duas boas temporadas no Vasco e o Vasco vender lá na frente por um valor bem maior. Perfeito. Eu trouxe até uma enquete aqui dos nossos parceiros do News da Colina. A enquete estava o seguinte, dos torcedores, vende 56% e mantém 44%. Então a galera tá aí, vamos basicamente dividido em relação à permanência. E a gente vai pedir pra galera deixar nos comentários. Aqui, você venderia sim ou não o Gabriel Peck? Exatamente. Falar em jogador que não vive um bom momento, eu vi uma matéria hoje, vou até colocar ela aqui, ó, na ESPN, falando do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho ele foi emprestado para o time do Catar. Eu tô tentando ver o nome do time aqui, que eu tinha... do Raio, acho que é do Raio, do Raio, é do Catar. Ele tem 31 anos de idade. Ele foi comprado pelo Aston Villa por 108 milhões de reais e tem um contrato com o Aston Villa até julho de 2026. Até julho de 2026 ele tem um contrato com o Aston Villa. Ele foi emprestado para esse time do Catar e deve estar saindo agora. Nesse período lá são 10 jogos, são 3 gols e 1 assistência. E em 10 jogos, 6 ele foi titular. A ESPN traz uma matéria dizendo que ele pode estar saindo desse time e indo para MLS, né, para jogar lá a Liga Americana. 2 times interessados nele. Um é esse que acabou de comprar o Peck e o outro é o Inter de Miami. Então os 2 times estariam interessados na contratação do Felipe Coutinho. Por quê? Porque o Aston Villa, o técnico do Aston Villa, segundo a matéria na ESPN, não quer ver ele nem pintado por lá, nem para treino, nem para ser incorporado no elenco, não quer ele lá. O Felipe Coutinho há muitos anos não joga futebol, nem seleção, nem Aston Villa, nem nos Emirados Árabes, em lugar nenhum. É um cara que, definitivamente, ele tem que repensar a vida dele com relação ao futebol. Ou ele continua só indo, vai para os Estados Unidos agora, ficar lá também ganhando dinheiro e pronto. Só juntando grana para o resto da vida dele. Porque se ele voltasse, mesmo com esse viés de baixa do Felipe Coutinho, mesmo não jogando futebol há muitos anos, se ele volta para ser o meia titular do Vasco, camisa 10, a torcida abraça, aí um monte de plano de sócio, ajuda essa SAF vagabunda do diabo. Mesmo assim, se ele volta, eu acho que ele arrebenta no Campeonato Brasileiro. Porque aí ia dar uma mudada no espírito, nos ares para ele. Acho que ia dar uma impactada para a carreira dele. Eu acho que seria legal. Mas aí o cara, a opção dele é ir ganhar mais dinheiro. Então quando é assim, meu filho, esquece. Só quando tiver 40 anos de idade para vir jogar jogo de despedida. A mesma coisa que fez o Souza aí. Eu volto e nunca volta.